Olá, bem-vindo você, meu querido amigo do Passaporte Despacito. Olá você, minha querida amiga do Passaporte Despacito. Vamos prosseguir aqui com nossa aula de número 3, as 5 questões que eu criei para vocês nessa terceira aula sobre o Word. 5 questões tranquilas, 5 questões que não vão dar dor de cabeça para vocês e foram feitas para vocês lembrarem do assunto, foram feitas para vocês recordarem dos pontos de detalhes do Microsoft Word, ok? Então, sem muita demora, nós vamos lá para nossas questões. Então, questão número 1 diz o seguinte: acerca da digitação de textos no Word, julgue os itens a seguir como certos ou errados. Então, a combinação Ctrl+End, segura Ctrl e aperta End, ela posiciona o ponto de inserção no final da linha onde ele já está localizado. Não. Final da linha, você consegue marcando apenas End. Então, se você pressiona só End, você faz o cursor, o ponto de inserção, se posicionar no final da linha, certo? Se você faz Ctrl+End, o que acontece é o final do arquivo, inteiro. Então, se você tem um documento com 80 páginas, Ctrl+End faz o cursor se posicionar no final da página 80, ok? Então, a nossa letra A, ela está falsa, está errada. A letra B diz: a combinação Ctrl seta para a direita é usada para apagar uma palavra localizada à direita do cursor. Errado também. Ctrl mais seta para a direita significa você segurar a tecla Ctrl e, enquanto segura a tecla Ctrl, pressionar uma vez a tecla para a direita. Ctrl seta para a direita faz o quê? Se o cursor estiver numa palavra, ele vai saltar para o início da próxima palavra. Portanto, a questão está errada. João, e se eu quiser apagar realmente uma palavra que estiver à minha direita? Então, você está com o cursor aqui, né, que você quer apagar a palavra ponto toda. Aí você faz Ctrl e o Delete. Ok? Ctrl, Delete. Você apaga a palavra que estiver à direita. Se você quiser apagar a palavra que está à esquerda, você faz Ctrl e Backspace, a tecla que apaga voltando. Ok? Então essas são algumas das teclas que a gente usa. Que mais? Portanto, a letra B também está errada. A letra A está errada, a letra B dessa questão 1 também está errada. Letra C diz o seguinte: a tecla Tab é usada para inserir um caractere de tabulação, que faz o cursor saltar para pontos específicos visíveis na régua horizontal. Então, eu estou aqui no Word, não é? Você percebe o seguinte, olha só, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, cadê, ó? Vou colocar aqui um marcador e vou pressionar a tecla Tab, certo? Então, o que aconteceu quando eu pressionei a tecla Tab foi inserido esse símbolo aqui, ó. Foi inserido esse símbolo aqui, é registrado visualmente como esse símbolo aqui. Então, o cursor estava aqui, ele deu um salto. Esse caractere que foi inserido, ele inseriu um salto de tabulação e o cursor passou a ficar aqui, né? Passou a ficar justamente onde eu havia colocado o marcador de tabulação. Portanto, o Tab, a tecla Tab no seu teclado serve para inserir realmente um caractere de tabulação, um salto de tabulação, certo? Vamos voltar para lá. A única coisa que eu marcaria como errada, se fosse para anular, é dizer que pontos específicos visíveis na régua horizontal. Bom, se eu não coloquei um caractere de tabulação, quer dizer, se eu não coloquei um ponto de tabulação específico, os outros pontos padrão de tabulação, eles existem, mas não são visíveis na régua. Essa seria a única coisa que poderia me levar a aceitar uma anulação, foi a escrita deste visíveis na régua, certo? Então, esses visíveis na régua é questionável, tá? Você depois aí vê no texto, no próprio texto que acompanha o material, tem o comentário embaixo, né? No final tem o comentário de cada uma dessas letras aí, de cada uma dessas alternativas. Vamos para a questão número 2, acerca do uso do recurso de seleção estendida, julgue os itens a seguir. O Word, ele tem uma forma de seleção que é interessante para pessoas que têm dificuldades motoras, pessoas que, por exemplo, estão com a mão engessada, pessoas que não conseguem usar as duas mãos ao mesmo tempo. Então, você pode utilizar recursos
usando uma única mão, e a seleção estendida é isso. A seleção estendida faz isso também. Ela serve justamente para isso. Então você pode usar a tecla F8 várias e várias vezes enquanto você utiliza o seu... quando está no texto. Quer ver? Vamos testar isso aqui. Eu vou pegar aqui um texto, vou pegar um parágrafo, vamos lá, vamos escrever um parágrafo aqui no Word. Eu vou usar uma técnica bem interessante, que é uma técnica que cria parágrafos aleatórios, certo? Tá aqui uma técnica que cria parágrafos aleatórios. E olha o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na palavra maneira e vou pressionar F8 uma vez. Quando eu pressiono F8 uma vez, o comando de seleção estendida é ligado. Quando eu pressiono F8 pela segunda vez, ele seleciona uma palavra. F8 pela terceira vez, seleciona uma frase. F8 pela quarta vez, seleciona um parágrafo. F8 pela quinta vez, seleciona o texto todo. Então, o F8 ele pode ser pressionado em diversas quantidades, de 1 até 5. Quando você, repito, pressiona F8 uma vez, você liga o comando. Então, visualmente, nada acontece. F8 pela segunda vez, seleciona a palavra. Depois, mais uma vez, seleciona uma frase. Depois, mais uma vez, seleciona um parágrafo. Depois, F8 pela quinta e última vez, seleciona o texto todo. Ok? Então, sendo assim, o que nós temos à nossa disposição é... pressionar a tecla F8 5 vezes resulta no mesmo efeito de acionar as combinações de teclas Ctrl T. Né? Então, Ctrl T é selecionar tudo, pressionar F8 5 vezes também é selecionar tudo. Portanto, a letra A está correta. Certo? Letra B, pressionar a tecla F8 uma vez apresenta o mesmo resultado que pressionar a tecla Shift uma vez. Não. Quando você pressiona o F8, é como se você pressionasse e mantivesse pressionada a tecla Shift, mais ou menos, mas não é exatamente a mesma coisa, certo? Portanto, o Shift uma vez, quando você pressiona o Shift uma vez, nada acontece, nada. O Shift é usado em conjunto com as letras ou em conjunto com as teclas de setinha, certo? Então, aqui o nosso item B está errado. Letra C diz que pressionar a tecla F8 3 vezes será selecionada a frase no texto. Então, F8 uma vez, liga o comando. F8 duas vezes, seleciona uma palavra. F8 três vezes, seleciona uma frase no texto. Correto. Letra C está correta. E ao pressionar a tecla F8 4 vezes, será selecionada uma palavra no texto. Errado. Ao pressionar F8 4 vezes, será selecionado um parágrafo do texto. Ok? Então, a questão de número 2 dessas nossas 5 de Word já foi aqui respondida, certo? Questão de número 3 diz o seguinte: sobre os efeitos de fonte e os comandos encontrados no grupo fonte, julgue os itens a seguir. Então, a letra A diz que o efeito de negrito pode ser acionado também por meio da combinação de teclas Ctrl N, correto? Assim como o efeito de itálico pode ser acionado por meio de Ctrl I, correto? Então, letra A está correto, foi decoreba pura, Ctrl N negrito, Ctrl I itálico, tranquilo. A letra B diz o seguinte: quando um usuário aciona o comando subscrito com um trecho selecionado, considerando que o trecho não estava formatado dessa forma, ele passará a apresentar esse efeito, ficando em tamanho menor e numa linha base mais baixo que a linha base normal, mais abaixo que a linha base normal. Se posteriormente o comando sobrescrito for ativado, o trecho selecionado receberá tal efeito, perdendo o efeito de subscrito anterior. É um detalhe que é bom que a gente entenda, é o seguinte: eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente poder enxergar melhor, né? Pronto. Olha só, quando eu seleciono uma palavra e clico no comando de subscrito, que é esse X2 para baixo, né? Quando eu clico em subscrito, a palavra fica pequenininha e numa linha base abaixo, né? Quando eu clico em sobrescrito, que é o outro botão que está ao lado, né? Cliquei em sobrescrito, ele fica em cima, desfazendo o comando anterior. Por quê? Subscrito e sobrescrito são excludentes. Quando você aciona um, você automaticamente desaciona o outro. Você não pode acumular esses dois efeitos. Não é feito negrito e itálico, que você pode acumular os dois efeitos. Não. Você acumula, você liga o negrito e depois liga o itálico, ele se acumula, não tem problema. Mas o subscrito e o sobrescrito são efeitos excludentes. Quando você usa um, você automaticamente renega o outro, certo? Então,
A letra B está correta também. E a letra C diz o seguinte: quando o usuário aciona o comando de negrito com um trecho selecionado, considerando que o trecho não estava formatado em negrito, ele passará a apresentar esse efeito, correto. Se posteriormente o comando itálico for ativado, o trecho selecionado receberá tal efeito, perdendo o efeito negrito anterior. Não. Negrito e itálico são efeitos cumulativos, não são excludentes. Eu posso ligar negrito e também ligar itálico, ou desligar só o itálico, ou desligar só o negrito, ou desligar os dois. Não é o fato de eu aplicar um que automaticamente desaplica o outro, não. Certo? Então, a letra C, portanto, é falsa. A questão número 4, acerca da utilização de tabelas, julgue os itens a seguir. Para dividir uma tabela em duas tabelas lado a lado, dispostas, clique em qualquer célula e acione o comando dividir tabela. Errado. Por que errado? Porque o dividir tabela, ele não divide tabelas lado a lado. Ele pega uma tabela, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela com 3 linhas, e aí eu seleciono aqui, boto o cursor aqui, dou o comando dividir tabela, ele vai criar duas tabelas, uma em cima da outra, assim, ok? Então a divisão vai fazer com que passe a haver duas tabelas, uma em cima da outra, apenas isso, ok? Então a divisão não é tabelas lado a lado. Para transformar uma célula em mais de uma célula, usamos o comando mesclar célula. O comando mesclar células, ele transforma mais de uma célula em uma só, não o contrário. Então eu tenho aqui duas células que eu quero que sejam transformadas em uma só. Eu seleciono as duas células e dou um comando mesclar. Então a minha tabela, ela vai se apresentar assim, ó. Tá? Essas duas células se transformaram numa única célula aqui, ok? Portanto, mesclar faz isso. O que faz o que a letra B está pedindo? A letra B, transformar uma célula em mais de uma. Quem faz isso é o comando dividir células. Existe o comando dividir células. É quem faz isso, ok? Letra C. Para criar uma nova linha na tabela, basta posicionar o ponto de inserção na última célula da tabela e acionar a tecla Enter. Olha só, se eu colocar o cursor aqui na última célula da tabela, o que vai acontecer? Eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele não vai criar uma nova linha na tabela. Ele vai aumentar o tamanho dessa linha aqui. Vamos fazer isso na prática, né? Vamos fazer uma tabela aqui. Vamos utilizar uma tabela aqui. Certo? Eu vou pedir para inserir uma tabela. Vamos colocar uma tabela aqui com 3 linhas, ok? E eu vou chegar aqui na última tabela e vou dar Enter. Certo? Olha o que aconteceu. Ele, na verdade, apenas criou um parágrafo aqui dentro, ó. Ele criou um parágrafo, quer dizer, o que aconteceu foi eu criei um Enter aqui dentro. Eu não criei uma nova tabela. Ah, mas cai muito em prova isso aqui, ó. E é como você criaria uma tabela aqui dentro, vê? Eu vou apertar Tab. Quando eu pressiono Tab, estando na última célula de uma tabela, aí ele cria uma nova linha. Tab, na última célula da tabela, ok? Portanto, a nossa questão, a letra C está errada também. Então, letra A está errada por causa do lado a lado, letra B está errada porque não é o mesclar, é o dividir células, e letra C está errada porque não é o Enter, é o Tab. As 3 estão erradas. Olha, será que você conseguiu passar por essa bem? Questão número 5. Julgue os itens a seguir acerca dos recursos existentes no grupo Configurar Página. Configurar Página está aqui, ó. Você vem em Layout, aí dentro de Layout existe o grupo Configurar Página. O grupo Configurar Página tem várias ferramentas aqui: margens, orientação, tamanho, colunas, quebras, número de linha e infinização. Todas elas estão aqui no Configurar Página e são muito boas para fazer questões, certo? Letra A. Uma seção é um segmento de um documento. Um documento pode ser dividido em várias seções, cada qual podendo ter suas próprias configurações de página, papel, orientação, etc. 2 seções não podem existir dentro da mesma página. Olha só, até este ponto aqui, tudo isso está certo sobre o que é uma seção.
Uma seção realmente é uma divisão de um documento, é uma segmentação do documento, realmente, certo? E cada seção pode ter sua própria configuração de página, papel, orientação, etc. Ok? Mas dizer que duas seções não podem existir dentro da mesma página é falso, porque existe um recurso chamado quebra de seção contínua. Olha, isso cai em prova muito, viu? Quebra de seção contínua. O que é uma quebra de seção contínua? É quando você separa duas seções, você quebra, você termina uma seção e começa a outra na mesma página de um documento, certo? Isso é muito útil, isso é necessário quando você divide documento, por exemplo, em colunas. Quando você quer dividir um documento em colunas, como a gente vai ver agora, ó, vamos lembrar que eu vou pegar aqui uma parte do documento, as letras ficaram muito grandes, certo? Então eu vou dar um Ctrl T, botar todo mundo com um tamanho de letra razoável, 14, por exemplo. E aí olha o que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui, esse parágrafo, vou lá em Layout e pedir colunas. Aí eu vou pedir aqui 2 colunas. Vê que coisa legal. A parte de cima aqui está com uma coluna, a parte de baixo aqui está com uma coluna e esse parágrafo ficou com 2 colunas. Mas para que isso acontecesse, olha o que teve que ser feito. Vê, o Word, ele precisou criar, antes da divisão, o Word precisou criar uma quebra de seção. Então, daqui para cima, isso é uma seção 1. Desse ponto para baixo, isso aqui é uma seção 2. E esse ponto aqui é uma seção, eu vou chamar, essa aqui é a 2, na verdade, né? Essa aqui de baixo é a seção 3, certo? A última seção. Então, foi necessário separar o documento em seções. E perceba, estão na mesma página. Essas 3 seções estão na mesma página. É a chamada quebra de seção contínua. Deixa eu ver se eu consigo apagar uns caracteres aqui para a gente poder ver se a gente consegue ler isso, certo? Não ajudou muito porque... pronto, aqui agora apareceu, tá? Quebra de seção contínua. Então foi o que o Word precisou fazer para ter uma parte do documento com uma coluna, uma parte do documento com 2 colunas. Ok? Então tranquilo aqui, vamos voltar lá para nossa... Quase terminando aqui, quase terminando. Portanto, dizer que 2 seções não podem existir dentro da mesma página é falso, certo? Letra B. Considere um documento com apenas uma seção. Se formatarmos o documento com tamanho A4 e orientação paisagem, serão definidas as dimensões de 29,7 cm de largura por 21 cm de altura para páginas deste documento. Veja só, por que ele pediu para considerar um documento com apenas uma seção? Porque se eu definisse A4 em alguma página, esse tamanho do papel ele só seria aplicado naquela seção e não no documento todo. E aqui, para configurar as páginas deste documento, leia-se deste documento todo. Todas as páginas desse documento serão definidas de tal forma. Como é uma seção só, então se eu defino o tamanho de papel, esse tamanho de papel vai ser aplicado a toda a seção. Como o documento só tem uma seção, portanto, será aplicado ao documento todo, certo? O que nós queremos aqui é um documento com tamanho A4. O tamanho A4, quando está em formato retrato, ou seja, em pé, ele tem 21 centímetros de largura por 29,7 centímetros de altura. Isso é o tamanho da folha A4. Ora, quando essa folha está deitada, significa em paisagem, é óbvio que ele vai ter 21 centímetros de altura e 29,7 centímetros de largura. 21 centímetros de altura, 29,7 centímetros de largura, certo? Porque está em orientação paisagem, ou seja, deitado, e tamanho A4. Portanto, a letra B está correta, ok? Letra C diz que a tecla Shift Enter é a tecla de atalho que insere uma quebra de linha. E Ctrl Enter é a combinação de teclas que aciona a quebra de parágrafo. Isso aqui está certo.
ok? Mas Ctrl Enter não é para acionar uma quebra de parágrafo. Ctrl Enter é para acionar uma quebra de página. Quebra de página. João, mas tem alguma tecla que aciona uma quebra de parágrafo? Sim, o próprio Enter. Você está digitando Enter. Quando você deu Enter, você está quebrando um parágrafo, encerrando um parágrafo e começando um novo parágrafo. É isso que significa o Enter. Ok? Portanto, a nossa questão está errada por causa da definição do Ctrl Enter. A nossa letra C está errada por causa disso. Espero que você tenha gostado. Demorou um pouquinho aqui, uns 20 minutos para comentar todas elas, mas eu escrevi com muito carinho essas questões para vocês, justamente para lembrar alguns detalhes sobre esse programa tão importante que é o Microsoft Word, ok? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Eu trarei questões de Excel para todos vocês, para a gente relembrar um pouco esse programa também, ok? Bye bye, até a próxima.